nome é Jonathan e eu sempre soube que minha vida não seria fácil. Desde criança, meus pais me ensinaram a enfrentar as dificuldades da vida com uma atitude de resiliência. Mas eu nunca imaginei que a coisa mais difícil que eu teria que enfrentar não viria de um acidente ou de uma tragédia inesperada, mas de algo muito mais próximo de casa. Algo que eu não conseguia controlar. Uma sombra que tomou conta da minha família ao longo do tempo. O vício do meu irmão Dickinson. Dickinson e eu éramos inseparáveis quando crianças. Nós crescemos juntos em uma casa modesta, cercados pelo amor dos nossos pais, embora a vida nunca tenha sido fácil. Desde muito jovens, nosso relacionamento foi marcado por uma competição saudável. Aquela rivalidade que só irmãos podem ter. Estávamos sempre tentando provar quem era o melhor em tudo, embora, no final, soubéssemos que a vida era mais uma questão de apoio mútuo do que de derrotar o outro. Eu entendi isso tarde demais. Lembro que tudo começou quando Dickinson tinha 17 anos. Eu tinha 19 na época e já estava começando a perceber como a adolescência o estava transformando. Ele ficou mais distante, mais silencioso. Inicialmente, pensei que isso fazia parte do processo de crescimento, que ele precisava se tornar independente. Mas o que realmente aconteceu foi que Dickinson entrou em um mundo escuro sobre o qual eu não tinha ideia. Ele começou a mudar seu círculo de amigos, saindo com pessoas sobre as quais eu não sabia nada, e passou a ficar mais tempo fora de casa. Eu, é claro, estava ocupado com a minha vida, meus estudos e meus amigos. Não prestei muita atenção nele. O que aconteceu em seguida foi gradual, quase imperceptível. As primeiras mudanças foram pequenas, quase invisíveis. Dickinson começou a dormir mais durante o dia e se tornou mais irritável à noite. Às vezes, ele não se alimentava bem, e sua aparência começou a se deteriorar. Mas eu não vi os sinais de alerta. Não entendi o que estava acontecendo. Foi então que, um dia, enquanto procurava algo em seu quarto, encontrei alguns saquinhos de pó branco escondidos em uma gaveta, junto com uma seringa. Naquele momento, senti como se o chão desaparecesse debaixo dos meus pés. A imagem do que eu tinha encontrado me atingiu no peito como um punho cerrado. No começo, neguei aquilo. Pensei que estava errado, que talvez Dickinson estivesse passando por alguma crise de passagem, ou que aquilo fosse algo que ele poderia controlar por si mesmo. Mas essa ideia foi rapidamente substituída pela cruel e definitiva realidade. Meu irmão estava perdido nas garras de um vício. Não era algo que se pudesse ignorar, algo que se pudesse descartar com um simples "isso não está acontecendo". Não, era um monstro real e tangível, se alimentando dos seus medos, suas inseguranças, seus vazios. Lembro-me da primeira vez que tentei confrontá-lo. Era uma tarde quando Dickinson voltou para casa depois de estar fora por vários dias. Ele estava magro, pálido, e seus olhos tinham um olhar vazio, como se sua alma não estivesse mais plenamente em seu corpo. Criei coragem e o confrontei. Pedi que me explicasse o que estava acontecendo, porque ele estava fazendo aquilo. Mas Dickinson apenas me olhou, e sua resposta foi densa, quase um silêncio insuportável. Foi um silêncio cheio de ressentimento, de dor, mas também de desdém. Como se estivesse me repreendendo por não saber nada, como se tudo o que estava acontecendo com ele fosse culpa minha. O que aconteceu a partir daí foi um ciclo que se repetia uma e outra vez. Tentativas frustradas de reabilitação, promessas quebradas, intermináveis discussões e uma angústia que me consumia por dentro. Eu tentei ajudá-lo de todas as formas que pude. Paguei para que ele fosse a centros de desintoxicação. Levei-o para a terapia. Tentei mostrar a ele que havia algo além das drogas, que ele poderia reconstruir sua vida. Mas foi tudo em vão. O vício o tinha completamente sob seu controle. E toda vez que eu pensava que ele estava se recuperando, ele caía novamente, mais fundo do que antes. A tristeza e o cansaço começaram a me afetar também. Eu não estava apenas testemunhando a deterioração de Dickinson, mas também sentia como se minha própria vida estivesse desmoronando. As brigas constantes entre meus pais, as noites sem dormir, a incerteza de não saber o que esperar no dia seguinte me desgastavam por dentro. O vício do Dickinson era uma doença que não estava apenas destruindo, mas desintegrando nossa família. Em sua luta contra as drogas, ele estava arrastando todos ao seu redor para baixo.
e nós não sabíamos como pará-lo. Houve um tempo em que pensei que talvez, só talvez, se o deixássemos chegar ao fundo do poço, se não o resgatássemos, ele finalmente abriria os olhos e procuraria um caminho para sair. Mas isso nunca aconteceu. A única coisa que aconteceu foi que Dickinson se afastou cada vez mais de todos nós. As pessoas que um dia foram sua família tornaram-se estranhas que ele evitava, enquanto ele se cercava de pessoas que o empurraram para aquele caminho escuro. A última vez que vi Dickinson com um pedaço de humanidade foi numa noite em que ele apareceu em casa nas primeiras horas da manhã. Ele estava bêbado e sua respiração estava ofegante. Olhou para mim, e por alguns segundos pensei que veria o irmão que eu conhecia antes, aquele que brincava comigo quando éramos crianças, aquele que compartilhava seus sonhos e preocupações comigo. Mas não foi assim. Em vez disso, ele me disse algo que ainda me dói lembrar. Não se preocupe, Jonathan. Eu não sou quem está se perdendo. Eu sou tudo que já se foi. Então ele caiu no chão, e eu não pude fazer nada além de observá-lo desaparecer diante dos meus olhos. O tempo passou e a vida continuou, embora eu não pudesse mais viver a vida que imaginava. Meu irmão continuou a cair cada vez mais baixo, mais distante. Eu o via menos, e quando o via, ele não era mais o Dickinson que eu conhecia, mas uma sombra do seu antigo eu. Seus olhos, antes cheios de vida, agora refletiam apenas o vazio de uma existência quebrada. Há 2 anos, recebi uma ligação nas primeiras horas da manhã. A voz do outro lado da linha era de um homem que eu não conhecia, mas que me informou que Dickinson havia sido encontrado desmaiado em um beco, com sinais óbvios de overdose. Ele estava vivo, mas quase morreu. Naquele momento, senti como se uma parte de mim também tivesse morrido. Como meu irmão chegou a isso? Como nós chegamos aqui? Essas perguntas não tinham respostas, apenas o eco da dor. Dickinson sobreviveu àquela overdose, mas a verdade é que ele nunca mais foi o mesmo. Sua saúde estava quebrada, sua mente cheia de cicatrizes invisíveis. Ele passou seus últimos dias vagando entre hospitais, evitando qualquer tipo de ajuda. Finalmente, ele morreu em circunstâncias que nunca foram totalmente compreendidas. Alguns disseram que seu corpo não aguentou mais. Outros afirmaram que sua alma ficou muito tempo fora antes de partir. Eu fiquei com o vazio, com o arrependimento de não ter conseguido fazer mais, de não ter sabido como salvá-lo. Hoje, depois de tudo que vivi, ainda enfrento a realidade de que o vício levou o meu irmão embora. Mas também aprendi uma lição dolorosa. Às vezes, não importa o quanto você ame alguém, você não pode salvá-lo se ele não estiver disposto a se salvar. O vício não é uma batalha que se vence sozinho. E, às vezes, as pessoas que você mais ama te arrastam para o mesmo buraco, sem que você possa fazer nada a respeito. Meu irmão Dickinson se foi. E embora eu ainda lute com memórias e perguntas sem resposta, no fim eu sei que a história dele não foi exclusiva. Existem muitos como ele, presos na escuridão de suas próprias decisões, buscando uma saída que nunca vem. Meu nome é Victor, e toda a minha vida foi marcada por um silêncio pesado, aquele que está presente há tanto tempo quanto eu consigo lembrar. Eu cresci sem saber toda a verdade sobre minha família, numa casa que, apesar de ser aparentemente normal, sempre me deixou com mais perguntas do que respostas. Foi depois da morte da minha mãe que o silêncio foi quebrado e as sombras do meu passado começaram a vir à luz. Tudo começou em um dia chuvoso, quando eu estava folheando os papéis que minha mãe tinha deixado para trás. Ela sempre foi uma pessoa muito reservada, raramente falando sobre o próprio passado e nunca mencionando sua família além do estritamente necessário. Havia uma caixa escondida no fundo do seu armário, cheia de documentos antigos e fotografias. Decidi vasculhar aquilo, na esperança de encontrar algo que me desse um pouco mais de clareza sobre quem minha mãe realmente era. Uma mulher que, apesar de ser carinhosa, sempre pareceu distante de mim, como se houvesse algo dentro dela que eu não podia compartilhar. Foi quando encontrei o diário. No início, aquilo não me pareceu algo importante. Era um pequeno caderno de couro com uma capa desgastada pelo tempo. Não parecia algo que pudesse revelar qualquer coisa significativa para mim. Mas, quando o abri, senti uma estranha sensação, um pressentimento.
As primeiras páginas estavam cheias de pensamentos e reflexões de alguém que estava claramente procurando alguma coisa, algo que não conseguia encontrar. A caligrafia era delicada, quase poética, mas algo nas palavras me fez parar. O diário pertencia a alguém chamado Abel, um nome com o qual eu não estava familiarizado. A primeira menção a ele me intrigou. Nas primeiras páginas, minha mãe descrevia Abel como um homem que fora muito próximo dela na juventude, alguém que esteve presente em momentos cruciais de sua vida. À medida que continuei lendo, comecei a perceber que algo não se encaixava. Havia algo nas palavras dela que me deixou desconfortável. Minha mãe falava de Abel com uma admiração quase obsessiva, e suas palavras pareciam imbuídas de um sentimento muito mais profundo que a amizade. O que mais me surpreendeu foi o que li depois. Em uma das páginas, minha mãe escreveu sobre um encontro com Abel, um encontro que parecia ter mudado o curso da vida dela. Ela falou sobre como o destino os uniu novamente, como as emoções reprimidas vieram à superfície e como essa relação, tão complexa e comovente, os levou a tomar decisões que, na época, pareciam ser a única coisa possível a fazer. À medida que eu lia, as palavras da minha mãe tornavam-se mais caóticas, mais desesperadas. Em uma entrada, quase de forma fugaz, ela escreveu: Abel é tudo para mim, mas nós somos mais que irmãos, e o amor que temos para compartilhar não pode ser compreendido por mais ninguém. Eu não entendia o que estava lendo, mas algo dentro de mim me disse que o que eu estava prestes a descobrir mudaria minha vida para sempre. Nos dias que se seguiram, fiquei obcecado pelo diário. Cada vez que eu lia uma página, perplexidade e medo tomavam conta de mim. Em um dia, no final de uma entrada particularmente perturbadora, minha mãe escreveu algo que me arrepia até os ossos. A criança que estou esperando não é minha sozinha. É do Abel. E, mesmo que o mundo não entenda, eu não consigo viver com esse segredo por muito mais tempo. Naquele momento, meu estômago embrulhou. Eu comecei a entender o que minha mãe quis dizer, mas não queria aceitar a horrível realidade que começava a tomar forma diante de mim. Minha mãe teve um filho com seu próprio irmão, Abel. Eu era o produto desse incesto. Sentei-me na cadeira olhando para o diário, incrédulo. Meu coração batia como se estivesse prestes a explodir. Minha mente não conseguia processar o que acabará de ler. Como foi possível que ninguém tivesse me contado a verdade? Por que esconderam isso de mim a vida toda? Como era possível que eu, uma pessoa comum, tivesse sido marcada por um segredo tão monstruoso? Fiquei tomado pela dor e confusão. Não conseguia parar de pensar sobre minha mãe. Como ela viveu com esse segredo. Como me criou com amor, mas ao mesmo tempo escondeu uma verdade que não só me envolvia, mas também envolvia toda a minha família. Eu não sabia se deveria sentir raiva dela ou entender o tormento que ela viveu. Sabendo que algo tão proibido marcou a vida dela e a minha, decidi investigar mais a fundo. Comecei a conversar com algumas pessoas que conheciam minha mãe e Abel. O que descobri me deixou ainda mais perturbado. Alguns falavam de Abel como se fosse uma figura trágica, alguém preso em seu próprio destino. Outros simplesmente evitavam falar sobre ele. O que mais me surpreendeu foi que, apesar da gravidade do que aconteceu, ninguém na família parecia disposto a trazer o assunto à tona. Era como se todos tivessem feito um pacto de silêncio, como se não falar sobre aquilo pudesse apagar a realidade. Em um ponto, decidi confrontar meu pai, ou melhor, o homem que eu sempre pensei que fosse meu pai. Mostrei a ele o diário, a foto de Abel que eu tinha encontrado entre as páginas, e perguntei diretamente: Abel é realmente meu tio? O olhar do meu pai morreu assim que ele viu a fotografia. Ele não disse nada no começo, mas eu podia ver em seus olhos que tudo o que eu tinha lido era verdade. Minha mãe teve um relacionamento incestuoso com seu irmão, e eu fui o resultado dessa união proibida. Minha existência era uma mentira que ficou escondida por anos. Meu pai confessou, com a voz embargada, a verdade para mim. Ele explicou que, quando minha mãe engravidou de Abel, a situação se tornou insustentável. Eles sabiam que o que tinham feito era errado, mas não conseguiram evitar. O amor que compartilhavam, embora proibido, foi tão profundo que os levou a quebrar as regras da sociedade, ignorando as consequências. Minha mãe,
Percebendo o que havia acontecido, decidiu ficar longe do irmão para sempre manter o relacionamento deles em segredo. Mas esse segredo não era apenas um fardo para ela, era também para mim. Eventualmente, a verdade veio à tona, mas foi um processo lento. Minha mãe nunca falou comigo diretamente sobre o que havia acontecido. Ela nunca me disse que eu era filho de um incesto. Tudo o que eu sabia era que, em algum ponto, eu havia nascido em um ambiente cheio de mentiras. Minha mãe tentou viver sua vida como se nada tivesse ocorrido, mas a sombra do que ela fez sempre a assombrou. Agora, com o diário em mãos e a verdade revelada diante dos meus olhos, eu não sei o que fazer com tudo isso. Meu mundo, que antes parecia sólido e claro, agora está cheio de rachaduras. Meu segredo de família não é mais apenas um rumor, não é mais apenas uma história oculta. Eu sou filho do incesto. E, enquanto essa verdade me consome, ela também me faz pensar: quem sou eu realmente? O que significa fazer parte de uma família marcada por algo tão sombrio? Tudo o que eu posso fazer agora é viver com esse segredo, com essa verdade, e tentar encontrar uma maneira de entender quem eu sou no meio de tudo isso. Talvez eu nunca consiga aceitar totalmente, mas, pelo menos agora, eu sei a verdade. E esse é um fardo que, embora difícil de suportar, é meu. Meu nome é Wayne, e até ultimamente minha vida tem sido tudo o que se poderia esperar. Trabalhei como advogado em uma empresa respeitável, tinha uma família que amava e uma vida geralmente tranquila. Mas tudo isso mudou em uma noite chuvosa de inverno. Naquela noite, aquela que mudou meu destino e minha percepção do mundo, tudo começou com um telefonema. Foi uma ligação que eu não esperava, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquilo aconteceria mais cedo ou mais tarde. A voz do outro lado da linha era a do Raul, um antigo amigo universitário com quem perdi contato depois de terminar meus estudos. A mesma voz que compartilhara tantas horas de risos e projetos agora soava baixa, quase quebrada. Ele me pediu para vê-lo, não importava quão tarde fosse. O tom de urgência em sua voz me alarmou. Então, sem pensar muito, fui ao lugar onde ele me chamara. Quando cheguei, o lugar era um pequeno bar nos arredores da cidade. Estava vazio, mal iluminado por uma lâmpada quente, que dava um ar sombrio. Vi Raul em um canto, bebendo algo que parecia uísque, embora eu nunca soubesse se era realmente aquilo, pois seu rosto estava tenso, desequilibrado. Havia algo em seu olhar que eu não conseguia reconhecer. Ao me aproximar, senti uma espécie de frio estranho percorrer minhas costas, como se a atmosfera estivesse impregnada de algo diferente. Raul olhou para mim, sem dizer uma palavra, começou a me contar o que tinha acontecido. Ele me disse, com a voz embargada, que descobriram uma enorme rede de corrupção e abuso de poder na empresa onde trabalhamos juntos anos atrás. Contou que alguns dos sócios seniores estavam envolvidos em um caso de fraude que, se revelado, destruiria muitas carreiras, inclusive a minha. Falou de dinheiro sujo, subornos e atos ilegais que poucos conheciam. Ele explicou que havia encontrado provas irrefutáveis em forma de documentos, mas que, antes que pudesse fazer qualquer coisa com eles, alguém descobrira. Desde então, sua vida estava em perigo. Pior ainda, ele me disse que alguém decidirá resolver a situação por conta própria, de uma forma muito mais radical. Segundo ele, essa pessoa não só queria silenciar a verdade, como também eliminar todos os vestígios daqueles que sabiam dos crimes. Raul confessou que, antes de entregar as provas às autoridades, fora atacado. Primeiro vieram as ameaças. Depois, alguns homens o interceptaram uma noite, quando ele voltava de uma reunião com um dos informantes que havia contatado. E, então, o telefonema surpresa. A vida dele estava em jogo. A única maneira de se salvar era agir antes que os outros o fizessem. A história de Raul me emocionou, mas também me aterrorizou. Embora eu soubesse que o que ele dizia poderia ser verdade, não pude evitar sentir culpa ao perceber que o sistema que tanto nos deu também poderia ser tão corrupto. No entanto, como advogado, sempre acreditei na justiça e na lei. E agora essa crença estava sendo posta à prova. Se Raul estava certo, e eu não duvidava da sua palavra,
Eu teria que agir de alguma forma para evitar que aquilo saísse do controle. Ficamos naquele bar por horas, planejando o que deveríamos fazer. Ir às autoridades, apresentar as provas, denunciar o crime. Mas, no fundo do meu coração, algo não me deixava ficar calmo. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Eu sabia que, se decidíssemos ir à polícia, nosso destino estaria selado. Os mesmos homens que perseguiram Raul também me encontrariam. Afinal, a empresa para a qual trabalhávamos não era apenas poderosa, mas também controlava muitos outros atores importantes da cidade. Naquele momento, percebi que não havia muito tempo restante. A vingança começou a tomar conta da minha mente. Algo dentro de mim começou a questionar tudo o que eu era, tudo o que eu sabia. Justiça? Que tipo de justiça era aquela que esquecia as vítimas, enquanto os culpados continuavam rindo em seus tronos? Raul olhou para mim como se estivesse lendo meus pensamentos, sabendo que eu estava prestes a tomar uma decisão irreversível. Discutimos o que fazer, mas, de repente, isso não importava mais. Já era tarde demais para voltar atrás. Decidi que não podia deixar tudo continuar daquele jeito. O pensamento de destruir as vidas daqueles que enriqueceram-se no desespero dos outros, que manipularam o sistema para seu próprio benefício, me cegou. Não foi apenas vingança, foi justiça. Esse desejo obscuro de lhes dar uma lição, de fazê-los pagar por seus crimes, me consumiu completamente. Decidi agir, e meu primeiro passo foi destruir as evidências que Raul havia obtido. Eu sabia que, se caíssem nas mãos erradas, as consequências seriam ainda piores. Mas, de alguma forma, estava disposto a arriscar tudo. Comecei a investigar completamente os contatos de Raul. Mergulhei no mundo das finanças da empresa, procurando por quaisquer falhas, qualquer detalhe que pudesse usar contra eles. Sabia que tinha que ser rápido. Dias depois, consegui reunir uma série de evidências que ligavam parceiros-chave a um esquema de fraude financeira. Minha vingança tomou forma. Não era mais só por Raul, mas por todos aqueles que, como ele, foram vítimas dessa maquinaria corrupta. A princípio, as coisas foram fáceis. Usei meu acesso a documentos e minha rede de contatos para mover as peças. Vazei informações-chave para a mídia, até para os rivais da empresa. Mas nem tudo ocorreu conforme o planejado. O que parecia simples rapidamente se tornou complicado. Os primeiros efeitos da minha vingança chegaram com uma velocidade assustadora. A empresa começou a ruir, mas isso afetou muitas outras vidas. Alguns parceiros foram presos, outros foram para o exílio, e ameaças à minha família começaram a surgir. Minha esposa e meus filhos passaram a ser alvos daqueles que não podiam permitir que os segredos viessem à tona. Meu plano tomou um rumo inesperado. Raul, que foi a faísca que acendeu tudo, foi um dos primeiros a desaparecer. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Talvez nunca saibamos. Ou talvez ele esteja nas sombras, fugindo daqueles que o perseguem. Eu nunca o vi novamente. As consequências não intencionais das minhas ações começaram a pesar muito sobre meus ombros. O que começou como uma tentativa de fazer justiça, de equilibrar a balança, tornou-se uma espiral de destruição. Tudo saiu do controle. Agora, olhando para trás, me pergunto se realmente fiz a coisa certa. Minha vingança, esse desejo de fazer os culpados pagarem, deixou uma marca que não posso apagar. Eu destruí vidas, mas também me destruí no processo. Hoje sou um homem solitário, com a consciência manchada pelas decisões que tomei. Justiça às vezes não é o que se espera, e o preço que se paga por buscá-la, por persegui-la, é mais alto do que qualquer um poderia imaginar. Minha história, que começou com uma simples ligação telefônica, terminou em algo muito maior, muito mais sombrio, algo que eu não poderia ter previsto. E agora o único preço que posso pagar por tudo isso é viver com as consequências. Meu nome é Alemão e eu sou policial. Trabalhei no departamento de homicídios por mais de uma década. Durante esse tempo, vi de tudo: mortes violentas, assassinatos sem solução, mentiras, traições. Aprendi a manter a calma, a não me deixar levar pelas emoções.
Mas o que aconteceu alguns meses atrás mudou completamente minha perspectiva sobre tudo o que eu pensava que sabia sobre justiça. Tudo começou com um caso aparentemente comum, aquele que entrou no processo como apenas mais um assassinato. O corpo de um homem foi encontrado em um beco nos arredores da cidade. Não havia sinais óbvios de luta, nem motivo claro. O relatório inicial apontava para uma briga que se intensificou e terminou em tragédia. Mas algo naquele caso me incomodou desde o começo. Havia algo sobre aquele homem morto que não se encaixava com o que eu via. O nome da vítima era Guillermo Rios. Ele tinha 35 anos e era conhecido nos bairros próximos como alguém com vários contatos duvidosos, embora nunca tivesse antecedentes criminais graves. Em sua vida, parecia um homem comum, mas com os amigos errados. À medida que começamos a investigar, descobrimos que Guillermo tinha uma série de conexões com figuras da máfia local. Mas o que realmente me chamou a atenção foi algo que nenhum dos meus colegas viu. Um pequeno caderno de couro escondido em sua jaqueta, quase como se tivesse sido colocado ali de propósito. O caderno estava cheio de nomes e números, alguns dos quais não faziam sentido algum. Porém, o que realmente me intrigou foi uma página específica. Ela estava escrita à mão, em tinta vermelha, e continha uma lista de pessoas, algumas com nomes que me pareciam familiares. Entre esses nomes estava o meu. No começo, pensei que era um erro, que alguém havia simplesmente confundido um policial com outra pessoa. Mas não, aquela lista continha informações que só eu conhecia. Quando vi o que estava no final da página, entendi que Guillermo, o assassinado, não era um estranho para mim. O assassino era alguém muito próximo, alguém dentro do meu próprio círculo. Decidi continuar investigando o caso por minha conta. A polícia não tinha pistas sólidas, e o caso parecia cair no esquecimento, como tantos outros, mas eu não podia deixar passar. A lista naquele caderno deixou claro para mim que aquilo não era apenas um simples acerto de contas, nem mais uma vítima da violência urbana. Havia algo muito maior em jogo, algo que remontava a anos, envolvendo pessoas que eu conhecia muito bem. Comecei a rastrear os outros nomes da lista. Alguns eram figuras públicas, outros empresários locais, mas a maioria eram pessoas com quem eu já tinha trabalhado na polícia. Levei meses para juntar as peças do quebra-cabeça, mas consegui descobrir a verdade. Guillermo não era uma vítima aleatória. Ele estava investigando uma rede de corrupção dentro da própria polícia. Uma rede que envolvia suborno, extorsão e uma série de crimes que ninguém no departamento queria que viesse à tona. Guillermo descobriu que vários dos meus colegas, alguns com quem trabalhei lado a lado por anos, estavam envolvidos em um esquema de apropriação indébita que se estendia por várias empresas e negócios ilegais da cidade. O caderno de Guillermo continha todos os detalhes, incluindo os nomes dos policiais por trás da operação. E o pior de tudo, que me abalou profundamente, foi que meu nome estava na lista. Não como o nome de um simples policial, mas como o nome de alguém que recebia uma parte do dinheiro. No começo, pensei que fosse o erro. Mas quando comecei a analisar contas bancárias, recibos e transferências, tudo começou a fazer sentido. Eu estava envolvido, embora não estivesse ciente disso na época. Minha mente começou a girar. Tudo o que eu acreditava sobre meu trabalho, sobre minha vida, começou a desmoronar. Durante anos, considerei a mim mesmo um homem íntegro, um homem de justiça. Mas agora, ao descobrir que estava envolvido nessa rede, não sabia o que fazer. Eu denunciaria os outros e perderia tudo pelo que trabalhei tanto tempo. Ou ficaria em silêncio e continuaria minha vida, ignorando o preço pago pelas vítimas. Vi-me preso em um emaranhado de mentiras e culpa. O que tinha começado como uma busca pela verdade sobre o assassinato de Guillermo se transformou em algo muito mais sombrio. Meus colegas, aqueles com quem trabalhei por anos, estavam envolvidos em coisas que eu nunca poderia imaginar. E, ao mesmo tempo, percebi que o assassino de Guillermo era um deles. Não houve uma luta comum, mas uma execução cuidadosamente planejada. Finalmente, minha moral falou mais alto. Eu sabia que não podia continuar fazendo parte de algo tão corrupto. Decidi agir. Mas, em um mundo tão corrupto como aquele que eu descobri, fazer isso sem sofrer consequências não era possível. Decidi fazer justiça, mas sabia que isso significava arriscar minha vida,
Primeiro, procurei um jornalista confiável, alguém que eu sabia que poderia levar a verdade às autoridades. Entreguei a ele todas as informações, os documentos, o caderno de Guillermo, tudo. Mas não esperava que a rede fosse tão extensa. No mesmo dia, algumas horas depois da entrega, recebi uma mensagem anônima que me tirou o fôlego. Nós sabemos o que você está fazendo e não vamos deixar você chegar muito longe. Foi uma ameaça direta, um aviso que eu não podia ignorar. De qualquer forma, a história vazou, e não demorou para que os nomes dos culpados começassem a ser revelados. Meus companheiros, aqueles que eu considerava amigos, foram presos, mas não antes de tentarem encobrir seus rastros. A cidade tremeu com o escândalo, e eu me vi preso em um turbilhão de denúncias e represálias. O que aconteceu a seguir foi além de tudo o que eu poderia imaginar. As pessoas começaram a duvidar de todos os policiais, até daqueles que não tinham nada a ver com o escândalo. A confiança construída ao longo dos anos se desfez. O preço que paguei pela verdade foi muito maior do que eu havia antecipado. Minha vida nunca mais seria a mesma. Eu sabia que o peso das minhas decisões me assombraria para sempre. E, enquanto observava a queda dos culpados, me perguntava se realmente fiz a coisa certa. Procurei justiça, mas o custo foi muito maior do que eu poderia suportar. Destruiu minha carreira, minha família, tudo o que eu havia construído. O preço da verdade, como sempre dizem, é alto. Mas ninguém me disse que também seria tão solitário. Agora, me encontro sozinho, fora do departamento, com uma vida marcada pelas minhas escolhas. Meu nome não é mais o mesmo, pelo menos não na minha mente. E, mesmo assim, apesar de a justiça ter sido feita, a culpa ainda assombra cada passo que dou. Meu nome é Raul e eu sou alguém que geralmente prefere ficar longe de surpresas. Minha vida é rotina, previsível, e sempre tentei evitar o inesperado. Mas às vezes a vida não lhe dá escolha. Isso coloca você bem no meio de uma experiência que desafia toda lógica e senso comum, e tudo o que você pode fazer é seguir em frente. 6 meses atrás, eu estava em uma viagem de negócios. Uma daquelas reuniões que você não precisa, mas que conhece e deve ir. A cidade para onde eu estava indo não era particularmente atraente. Um lugar cinzento, cercado por montanha-se com um clima úmido que sempre fazia você se sentir desconfortável. Saí cedo do escritório, às 14 horas, com a intenção de pegar o primeiro trem disponível para não perder o resto do dia. Minha cabeça estava cheia de trabalho, e meus pensamentos estavam constantes, focados nas coisas que eu tinha que fazer e nos problemas a resolver. Ao chegar na estação, percebi que tinha chegado tarde demais para o trem que eu planejava pegar. Então, fui forçado a pegar um ônibus. Era a única opção disponível. O sol estava começando a se pôr, e o céu estava tingido com uma estranha cor laranja, criando uma atmosfera de melancolia no ar. Eu não gostava de ônibus. Sempre os achei desconfortáveis, e ainda mais me sentia deslocado com as pessoas que costumavam usá-los. Mas não havia outra escolha, então subi. O ônibus estava quase vazio. Apenas algumas pessoas espalhadas pelos assentos, sentadas em silêncio. Eu me instalei em uma janela, peguei a pequena mochila que tinha comigo e mergulhei em meus pensamentos. Eu estava cansado, mas não conseguia parar de pensar sobre o trabalho pendente, sobre o que me esperava quando chegasse. De repente, alguém sentou-se ao meu lado. Fiquei um pouco surpreso porque, como disse, o ônibus estava bastante vazio. Era um homem de cerca de 40 anos, com barba escura, casaco de couro e olhos que eu não conseguia decifrar. Ele não era o tipo de pessoa que eu normalmente encontraria em uma viagem. Sua presença era, de certa forma, perturbadora. Eu não disse nada, apenas continuei olhando pela janela, esperando que a conversa não fosse inevitável. Por alguns minutos, o homem não disse nada. Ele apenas ficou ali, observando a paisagem deslizar lentamente sob as rodas do ônibus. Não demorou muito para ele quebrar o silêncio. Começou a falar baixinho, quase como se não estivesse realmente falando comigo. Primeiro, mencionou que estava viajando para uma cidade próxima por um assunto pessoal, algo sobre negócios importantes. Isso me pareceu estranho,
mas não pensei muito nisso. Às vezes, as pessoas sentem a necessidade de falar sobre coisas com estranhos. Não era o meu caso, mas, por algum motivo, isso não me incomodou. Talvez fosse o tom de voz baixo dele, sua maneira de se expressar. Ele não parecia perigoso, mas algo na sua atitude me fez sentir desconfortável. Pouco a pouco, suas palavras começaram a ficar mais estranhas. Ele falou sobre as decisões que tomou na vida, sobre seu trabalho, sobre a estrada que tinha viajado. Disse que tinha vivido muita coisa e que, apesar do que poderia parecer, ele tinha sido um homem muito sortudo. Eu não entendi, mas simplesmente balancei a cabeça em concordância. O que mais me perturbou não foi o que ele disse, mas como ele disse aquilo. Seu olhar tornou-se fixo, como se não estivesse olhando para o presente, mas para algo muito mais distante. Era como se suas palavras não tivessem conexão com a realidade, como se estivéssemos ambos separados dela. Então, no meio da conversa, ele mencionou algo que me fez arrepiar os cabelos. Disse que nunca tinha estado naquela cidade antes, mas sabia algo sobre ela que poucos sabiam. Algo obscuro, algo que ninguém queria falar, mas que estava muito presente. Na época, pensei que ele estava apenas fazendo alguma piada estranha ou talvez se deixando levar pela própria paranoia. Ao longo dos meus anos de experiência como empresário, aprendi a ouvir muitas pessoas, mas raramente me deixava levar pelo que diziam. Algo em suas palavras me deixou desconfortável. À medida que a conversa continuava, ele começou a mencionar lugares e situações que pareciam não fazer sentido algum. Falou sobre uma pessoa que conheceu há muitos anos, alguém que havia deixado para trás naquela cidade. Seu rosto ficou sombrio enquanto ele dizia o nome daquela pessoa, como se estivesse vendo algo que não podia entender. Em sua voz, havia arrependimento, um arrependimento tão profundo que me fez sentir que algo obscuro se escondia por trás das suas palavras. Foi nesse momento que ele começou a falar mais intensamente. Disse que havia um segredo, algo que muitos não sabiam, algo que mudaria a vida de todos que o conheciam. Quando ele mencionou esse segredo, meus olhos se abriram um pouco mais. O ônibus seguia pela estrada sinuosa. A noite já havia caído, e as luzes dentro do veículo estavam apagadas, criando uma atmosfera ainda mais estranha. A cidade estava a apenas alguns minutos de distância, e o homem continuou a falar com urgência crescente. Eu me sentia preso em seu discurso. Não conseguia parar de olhar para ele, ouvindo aquelas palavras que, embora não fizessem sentido, me envolviam em uma sensação de desconforto. Havia algo perturbador na maneira como ele falava, como se soubesse algo que eu não sabia, como se suas palavras tivessem um peso que eu não conseguia compreender. De repente, ele se inclinou para mim e sussurrou no meu ouvido: "Lembre-se de que nem tudo o que você vê é o que parece. Às vezes, o que está na sua frente é apenas uma miragem. Cuidado com o que pode acontecer quando chegarmos." Algo em seu tom e em seu olhar fez-me sentir que não podia confiar nele. Eu não conseguia entender exatamente do que eu tinha medo. O homem se levantou do assento e dirigiu-se para a parte de trás do ônibus, deixando um silêncio constrangedor no ar. Por alguns minutos, fiquei congelado, olhando para a estrada, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Mas me disse que não deveria ser tão paranoico. Eu era apenas um cara estranho, certo? Não poderia deixar algo tão insignificante me afetar. A cidade chegou ao próximo ponto. O ônibus começou a parar lentamente. As luzes da estação iluminavam os arredores com uma espécie de névoa que não se dissipava. Eu estava muito cansado para pensar, mas, de alguma forma, a atmosfera daquele lugar me deu uma sensação de desconforto. Quando desci do ônibus, procurei a saída e comecei a andar em direção ao hotel onde ficaria. De repente, uma figura apareceu ao meu lado, quase como um reflexo. Era ele, o homem do ônibus. Eu não sabia como ele tinha chegado ali tão rápido. Antes que eu pudesse reagir, ele me disse: "Você sabia que tudo ao seu redor é controlado por uma rede invisível. Você não pode escapar disso. E eu não tenho certeza se você entendeu o que eu disse." Naquele momento, senti o medo crescendo dentro de mim. Aquele homem não era um estranho. Ele tinha algo a ver com meu destino, algo que eu não poderia entender. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma depois daquele encontro.
E o pior de tudo, não consegui escapar da sensação de que estava sendo puxado para dentro de algo muito maior, muito mais escuro do que eu podia evitar. Meu nome é Pablo e trabalho como recepcionista em um pequeno hotel nos arredores da cidade. Durante anos, meu trabalho tem sido tranquilo, mais rotineiro do que interessante. O que eu mais faço em um dia médio é dar boas-vindas aos convidados, distribuir chaves e certificar-me de que tudo está em ordem. Mas naquela noite, uma pessoa mudou para sempre minha percepção das pessoas e do que um sorriso pode realmente esconder. A noite começou como qualquer outra. O céu estava cinza, a chuva caía lentamente sobre o asfalto e o vento soprava folhas secas na calçada. O hotel era pequeno, com no máximo 10 quartos, mas sempre havia algo acolhedor em sua simplicidade. Tinha sido um refúgio para viajantes cansados por anos, pessoas que só precisavam de uma noite de descanso antes de continuar seu caminho. Porém, naquela noite, um cliente mudou a rotina. Por volta das 20 horas, quando a luz desbotada e a escuridão cobriam a cidade, um homem chegou à recepção. Percebi-o instantaneamente. Ele não era particularmente alto, magro ou gordo. Suas roupas eram simples, um casaco escuro que parecia velho, sapatos de couro um pouco gastos, mas seus olhos foram, sem dúvida, o que mais chamou minha atenção. Embora eu não os tenha visto claramente no início, havia algo em seu olhar que encontrei perturbador. Ele não era o tipo de cliente que se espera ver em um hotel como o nosso. Ele se aproximou do balcão e me deu seu nome, Henrique. A voz dele era calma, mas havia um tom baixo, quase imperceptível, que transmitia uma atenção que eu não consegui identificar. Não pensei muito nisso na época. Estávamos acostumados a receber todo tipo de gente. Entreguei-lhe a chave do quarto que ele solicitou, um dos mais distantes da entrada, e o observei caminhando pelo salão. A noite avançava e o lugar começou a ficar vazio. Às 22 horas, a maioria dos convidados já havia se retirado para seus quartos e o silêncio enchia os corredores. Foi então que algo estranho começou a acontecer. Às 23 horas, Henrique apareceu novamente na recepção. Eu não o vi entrar, apenas ouvi seus passos lentos e calculados se aproximando. Desta vez, ele não estava vindo para fazer o check-in como na primeira vez. Ele se aproximou do balcão, olhou ao redor com uma expressão distante, como se estivesse procurando algo diferente de atenção. A primeira coisa que notei foi que suas roupas estavam mais amassadas do que eu lembrava, e seus olhos pareciam mais cansados, mas ao mesmo tempo mais intensos. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, me observando sem dizer nada. O ar ficou denso, como se uma tensão palpável estivesse crescendo entre nós dois. Naquele momento, senti algo estranho, como se algo na atmosfera tivesse mudado, mas eu não conseguia identificar o que. A sensação me deixou desconfortável, mas tentei não demonstrar nenhum sinal de nervosismo. Ele parecia determinado a me deixar desconfortável, e eu não conseguia entender o porquê. Ele me perguntou sobre os arredores do hotel, se havia lugares interessantes para visitar, mas não era isso que me deixava inquieto. Era a sua maneira de perguntar, o olhar fixo em mim, como se estivesse procurando algo em minhas respostas. O que mais me perturbou foi sua insistência. Cada resposta que eu lhe dava, ele parecia não ouvir completamente, mas, em vez disso, filtrava tudo como se tivesse uma intenção mais profunda por trás de cada palavra. Percebi que ele não estava apenas procurando informações sobre o local, mas algo mais, algo que eu não conseguia explicar para mim mesmo. Quando lhe ofereci informações sobre a área, Henrique não parecia interessado, mas seus olhos nunca paravam de me observar, fixos como se estivesse avaliando cada palavra que eu dizia. No começo, pensei que ele era apenas um homem entediado ou procurando uma conversa, mas logo percebi que estava enganado. No dia seguinte, voltando da minha pausa, eu o vi novamente. Desta vez, o comportamento de Henrique era ainda mais estranho. Ele estava parado na frente da porta do seu quarto, olhando para o corredor sem mover um músculo. Ele não reagiu à minha saudação, nem às luzes que chegavam pela manhã. Era como se estivesse paralisado, imóvel, mas seu rosto tinha uma expressão tensa, como se estivesse ouvindo algo que só ele podia ouvir. No começo, tentei ignorá-lo,
mas meu desconforto aumentava a cada minuto que passava. Henrique estava começando a me deixar desconfortável de uma forma que eu não conseguia entender. Decidi fazer algo que nunca havia feito antes. Verifiquei seu registro de reserva. Precisava entender o que o tornava tão diferente. Para minha surpresa, não havia nada nos registros que indicasse algo fora do comum, exceto por um pequeno detalhe. O número de telefone que ele havia deixado para contato era falso. Não era um número local da área. Tentei pesquisar, mas não encontrei nada que correspondesse. A tarde do terceiro dia foi quando algo realmente aconteceu, algo que eu não podia ignorar. Eu estava trabalhando na recepção quando ouvi um barulho vindo do corredor. Era um som estranho, como se alguém estivesse arrastando algo pesado no chão. Não achei que fosse nada importante, mas o som se intensificou, e minha curiosidade me levou a levantar e ir lá fora para ver o que estava acontecendo. Enquanto eu andava pelo corredor, vi Henrique novamente. Ele estava parado na frente de um dos quartos do primeiro andar, mas desta vez seu comportamento era mais errático. De repente, ele olhou para mim, mas seus olhos não refletiam mais aquela calma de antes. Eles estavam vazios, como se algo dentro dele tivesse quebrado. Ele se aproximou lentamente e sua voz, agora baixa e rouca, me disse que havia algo sobre aquele hotel que não era normal. Seu tom de voz era quase imperceptível, como se estivesse falando sozinho. Sua presença me envolveu com uma energia que gelou minha pele. O que aconteceu depois foi num piscar de olhos. Henrique se aproximou de mim com uma velocidade inesperada e sussurrou algo no meu ouvido, algo que eu não conseguia entender completamente, mas que nunca poderia esquecer. Ninguém vai sair daqui. Ninguém. A voz dele ecoou em meus ouvidos muito depois que ele foi embora, voltando para seu quarto com a mesma caminhada lenta e calculada. Naquela noite, o hotel parecia ainda mais sombrio. As luzes piscavam intensamente e um frio estranho percorreu os corredores, como se o ar tivesse se tornado denso e pesado. Eu não conseguia parar de pensar no que Henrique tinha me dito. Ninguém sai daqui. As palavras ecoavam na minha cabeça como um eco persistente que nunca parava de ressoar. Ao amanhecer, enquanto me preparava para sair, percebi que o quarto de Henrique estava vazio. Sua bagagem havia sumido e não havia nenhum vestígio dele em lugar nenhum. Meu coração começou a bater forte. Comecei a verificar as câmeras de segurança do hotel. Nos monitores, eu o vi. Henrique deixando seu quarto nas primeiras horas da manhã, caminhando pelos corredores vazios do hotel. Ninguém o acompanhou e sua figura desapareceu lentamente em direção à saída. O estranho é que nenhum check-out havia sido registrado na recepção. Ninguém tinha visto sua partida. Nenhum carro saiu do estacionamento. Henrique nunca deixou o hotel, ou pelo menos não da maneira que eu acreditava. Nas semanas seguintes, tentei descobrir mais sobre ele, mas nunca consegui encontrar nada sobre seu paradeiro. Ninguém sabia quem ele era ou o que o havia levado ao nosso hotel. Minha busca não trouxe respostas, e a sensação de ter estado envolvido em algo que eu não conseguia entender nunca me deixou. Até hoje, anos depois daquela experiência, eu ainda trabalho no mesmo lugar. Mas, toda vez que vejo um cliente estranho, alguém que tem aquele olhar vazio, aquele olhar inquietante e calmo, não posso deixar de lembrar as palavras de Henrique. Ninguém sai daqui. E às vezes, só às vezes, me pergunto se ele ainda está entre nós, se sua sombra ainda espreita, esperando por outra pessoa para cruzar seu caminho. Meu nome é Esteban, e o que aconteceu naquela noite ainda está marcado em minha mente como uma cicatriz que nunca cicatriza. Eu nunca imaginei que algo tão simples como um telefonema pudesse se tornar a experiência mais aterrorizante da minha vida. Agora, olhando para trás, com a cabeça cheia de memórias assustadoras, percebo que aquela noite foi o começo de algo muito mais escuro do que eu poderia ter imaginado. Tudo começou numa quinta-feira como qualquer outra. Cheguei em casa depois de um dia agitado de trabalho. A chuva estava caindo continuamente, e o som da água batendo nas janelas me deu uma sensação momentânea de calma. O trânsito tinha sido horrível. Embora eu não costume deixar o estresse tomar conta de mim, o dia tinha sido especialmente exaustivo. No caminho de volta, pensei em relaxar com alguma música,
preparar um jantar leve e dormir cedo. Mal sabia eu que algo, ou alguém, iria interromper minha rotina naquela noite. Eram quase 23 horas quando ouvi o telefone tocar. Parei morto em minhas pegadas. Não esperava nenhuma ligação naquela hora, muito menos de alguém que eu conhecesse. Eu morava sozinho e não estava acostumado a receber ligações fora do horário regular. O toque do telefone foi persistente, embora meu instinto me dissesse para deixar tocar. Algo me obrigou a atender. No começo, só ouvia uma respiração pesada, como se alguém estivesse do outro lado, esperando que eu falasse. O som me intrigou, pois não havia palavras, nenhum som reconhecível, apenas a respiração. Quis desligar, mas antes que eu pudesse fazer isso, uma palavra apareceu distorcida, entrecortada, quase inaudível, mas ainda assim clara. Estava. Foi a única coisa que ouvi. A voz era rouca, profunda, mas ao mesmo tempo familiar. Segurei o receptor com mais força e perguntei quem estava do outro lado, mas a chamada foi cortada sem aviso. Olhei para a tela do telefone. Para minha surpresa, não havia nenhum número registrado. Fiquei imóvel, com o telefone na mão, e um sentimento de desconforto começou a tomar conta de mim. Quem me ligou? Como sabia o meu nome? Naquele momento, senti uma estranha pressão no peito e não consegui parar de pensar naquela respiração profunda e ameaçadora. Decidi tentar continuar com a minha noite como se nada tivesse acontecido, mas algo dentro de mim dizia que aquela ligação não era trivial. Tentei esquecer, mas minha mente não me deixava em paz. Decidi fazer algo simples, como assistir a um programa na TV, esperando que isso me distraísse. Porém, a calma que eu sentirá desapareceu, substituída por um crescente senso de inquietação. Não se passaram mais de 30 minutos quando o telefone tocou novamente. Desta vez, a ligação foi muito mais rápida, quase urgente. Levantei-me, com o coração acelerado, e peguei o receptor com as mãos trêmulas. No começo, a mesma coisa, uma respiração pesada, como se alguém estivesse deliberadamente me fazendo esperar. De repente, a voz rouca apareceu novamente, desta vez mais clara, embora a ameaça ainda pairasse no ar. Sabemos o que você fez. As palavras eram quase um sussurro, mas eu senti como se tivessem me perfurado, como se estivessem descobrindo um segredo que eu nem sabia que tinha. Antes que eu pudesse reagir, a ligação foi cortada novamente. Dessa vez, não consegui ficar em silêncio. Olhei para a tela do telefone, mas ainda não havia número. Apenas o som do silêncio preenchia a sala. Algo não se encaixava. O que isso significava? Sabemos o que você fez. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um tormento constante. Senti-me observado, mas quem iria querer fazer isso comigo? Eu não tinha inimigos, não era uma pessoa problemática, nem fiz nada fora do comum. Minha vida era quieta, monótona, e até aquele momento, era isso que eu gostava. O resto da noite passou lentamente, mas a ansiedade não desapareceu. Deixei-me ser levado por aquela sensação de pavor que eu não sabia como controlar. A primeira ligação já tinha sido estranha, mas a segunda foi ainda mais desconcertante. O que me deixava inquieto era a sensação de que havia algo mais, algo por trás de tudo isso que eu não conseguia entender. Decidi dormir, embora a sensação de desconforto não me deixasse em paz. Apaguei as luzes, entrei na cama e tentei desligar a mente. Mas, antes de adormecer, o telefone tocou mais uma vez. Meu pulso acelerou, uma gota de suor escorreu pela minha testa. Desta vez, não hesitei e peguei o telefone rapidamente. Mas quando atendi, percebi algo aterrorizante. Não havia som do outro lado, apenas a linha silenciosa, um baque surdo de silêncio. Mesmo assim, eu senti. Eu sabia. Estava sendo observado. Poucos segundos depois, a respiração retornou, aquela mesma respiração que eu não conseguia ignorar. Meu coração começou a bater descontroladamente. Não era um simples mal-entendido ou uma piada. Havia algo profundamente perturbador na maneira como essa presença estava me perseguindo. A respiração tornou-se mais intensa, como se estivesse ficando cada vez mais perto. De repente, um som estranho começou a filtrar pela linha. Era como um estalo, um barulho assustador,
quase indescritível. Naquele momento, o telefone começou a emitir um baque surdo, como se estivesse prestes a quebrar. Eu não aguentei mais. Desliguei. Por alguns segundos, segurei o receptor na mão, tremendo. Olhei ao redor, mas não havia nada. O quarto estava tão silencioso quanto antes, mas eu não me sentia mais seguro. Os dias passaram e as ligações não pararam. No início, disseram que eu deveria ignorá-las, que era uma brincadeira. Talvez alguém pregando uma peça. Mas eu sabia que não era brincadeira. As chamadas se intensificaram, e mesmo quando tentei mudar meu número, continuaram me ligando, sempre nos mesmos horários, sempre com aquela respiração terrível no início, seguida pelas mensagens perturbadoras. Não era mais uma simples intrusão, era uma perseguição, algo muito mais sombrio. Uma tarde, decidi tomar o assunto em minhas próprias mãos. Entrei em contato com a polícia, embora soubesse que não seria fácil. Expliquei o que estava acontecendo, mas eles não podiam fazer muita coisa sem provas. Era como se minhas palavras não tivessem peso. Disseram apenas que, se as chamadas continuassem, eu deveria denunciá-las novamente, mas que não havia mais nada que pudessem fazer sem uma pista clara. Pouco depois disso, algo ainda mais perturbador aconteceu. Numa manhã, abrindo minha caixa de correio, encontrei uma carta. Não havia endereço de retorno, apenas meu nome escrito com uma letra que eu não reconhecia. Dentro, havia uma única linha escrita: "Estamos observando você. Nunca esqueça o que você fez." Minha pele se arrepia só de lembrar dessas palavras. O terror passou por mim, mas eu não sabia o que fazer com essa informação. O que aquilo significava? O que tinha a ver com as chamadas? O que alguém sabia sobre mim? Os apelos na carta não eram o pior. O pior veio depois. Portas que se fechavam sozinhas, luzes piscando sem motivo algum, sons inexplicáveis vindo das paredes do meu apartamento. Eu não podia mais ignorar que algo maior estava acontecendo. Eu não podia ver o rosto do perseguidor, nem entender suas intenções, mas sentia que ele estava cada vez mais perto. Como se tudo estivesse levando a uma revelação que eu não queria saber. Ainda não sei quem estava por trás dessas chamadas. Nunca soube o que fiz para merecer tanta angústia, mas o sentimento de ser observado nunca me abandonou. A chuva ainda cai toda vez que me lembro dessas noites. E mesmo que eu não ouça mais a respiração do outro lado da linha, sei que o medo é mais real do que eu jamais imaginei. Quando eu tinha 13 anos, fui para uma festa do pijama na casa do meu amigo Tom. Era uma casa enorme e antiga, muito maior que a de qualquer um de nós, com uma escada íngreme e rangente e aquelas portas de madeira pesadas que faziam a casa toda parecer meio que um museu. A família de Tom tinha se mudado apenas alguns meses antes, e o lugar ainda estava cheio de cômodos vazios e antiguidades empoeiradas e estranhas que eles herdaram com a casa. Tinha uma vibe peculiar, como se estivesse presa em outro tempo. Sabe aquele tipo de lugar onde cada sombra parece um pouco escura demais, se cada som ecoa como se viesse das próprias paredes? Naquela noite, Tom convidou 3 de nós, eu e 2 outros amigos, James e Kylie. Planejávamos fazer o de sempre, comer muita porcaria, maratonar alguns filmes de terror e tentar assustar uns aos outros com as histórias de fantasmas que conhecíamos. Mas havia uma coisa que todos estávamos secretamente ansiosos, algo que ainda não havíamos realmente discutido em voz alta: explorar o sótão. Tom havia mencionado isso algumas vezes, dizendo que ele estava trancado quando se mudaram e que seus pais nem sequer se importaram em verificá-lo. Mas ele encontrou uma chave velha no porão e conseguiu destrancá-lo. Do jeito que ele falava, parecia algum tipo de sala proibida. Acho que todos esperávamos encontrar algo assustador lá em cima. Algum artefato estranho ou foto antiga que nos desse pesadelos por semanas. Então, naturalmente, assim que os pais de Tom dormiram, nós subimos em direção ao sótão. A porta ficava no fim de um longo corredor no segundo andar, e cada passo que dávamos parecia fazer o chão render mais alto. Quando chegamos à porta, estávamos praticamente segurando a respiração, escutando o silêncio ao nosso redor como se estivéssemos prestes a quebrar algum tipo de regra sagrada. Tom destrancou a porta e nós entramos, sua lanterna cortando uma fina faixa de luz na escuridão.
O sótão era maior do que eu esperava, com tetos inclinados baixos e um monte de móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados. Caixas estavam empilhadas ao longo das paredes, cada uma com uma etiqueta escrita à mão por alguém décadas atrás. Era estranhamente silencioso lá em cima, como se o próprio ar fosse mais pesado de alguma forma. Enquanto olhávamos ao redor, notei algo pendurado na parede oposta. Era uma máscara, daquelas esculpidas em madeira, antigas. Tinha um rosto longo e fino, com olhos ocos que pareciam seguir você onde quer que fosse, e a boca era curva em um leve sorriso perturbador. A pintura estava desgastada, desbotada, como se estivesse ali há anos. "Uau!" sussurrou James, dando um passo mais perto. "Isso é assustador." Tom deu de ombros, tentando parecer tranquilo, mas eu conseguia ver que ele estava tão assustado quanto nós. "É provavelmente só uma decoração que o antigo dono deixou para trás." Mas, enquanto a olhávamos, havia uma sensação estranha. Como se não deveríamos estar ali, como se estivéssemos invadindo algo. Tentei ignorar, indo para disfarçar, mas não conseguia tirar da cabeça a forma como a máscara parecia olhar de volta para mim. Depois de alguns minutos, saímos do sótão, fechando a porta com cuidado, e voltamos para o quarto de Tom para assistir a um filme. Achei que seria fácil esquecer a máscara assim que começássemos as atividades típicas da festa do pijama, mas não consegui tirá-la da cabeça. Quanto mais ficávamos ali, mais aqueles olhos ocos e aquele sorriso estranho voltavam à minha mente. E eu não era o único. James continuava olhando para o corredor, e Tom estava mais quieto que o normal, mal dizendo uma palavra enquanto o filme rolava. Kyle foi o único que parecia não estar incomodado, tão absorto no filme de terror que nem notou o resto de nós. Tentamos deixar para lá, mas a vibe da noite toda estava estranha, como se tivéssemos liberado algo ao subir no sótão. Eventualmente, por volta das 2 da manhã, decidimos dormir. Eu rolei meu saco de dormir no chão ao lado da cama de Tom, enquanto James e Kyle se acomodavam do outro lado do quarto. Tom apagou em minutos, e eu conseguia ouvir o ritmo tranquilo de sua respiração, o leve farfalhar dos cobertores enquanto ele se mexia no sono. Fiquei ali, olhando para o teto, tentando deixar os sons da casa acalmarem meus nervos. Mas, depois de um tempo, comecei a ouvir outra coisa. Era tão suave que pensei estar imaginando um leve som de batidas, como dedos tamborilando levemente na madeira. Segurei a respiração, ouvindo, imaginando se os outros também podiam ouvir, mas ninguém disse nada. As batidas ficaram mais altas, e meu coração começou a acelerar. Então, pararam. Disse a mim mesmo que era nada, apenas os barulhos de uma casa antiga. Fechei os olhos, forçando-me a relaxar, mas a escuridão parecia pesada. Rolei para o lado, de costas para a porta, tentando achar uma posição confortável, quando senti aquela sensação de que alguém estava te observando. Meus olhos se abriram na hora, e fiquei ali, todos os nervos em alerta. Eu não queria me virar, não queria ver o que podia estar ali, mas a curiosidade venceu. Lentamente, olhei para o outro lado, espiando com os olhos semicerrados. Foi quando quase tive um ataque cardíaco. Parado no canto do quarto, havia uma figura com os mesmos olhos ocos e sorriso torto da máscara no sótão. Ele estava ali, nos observando. A superfície pálida da máscara parecia quase brilhar no escuro, aqueles olhos vazios fixos em mim. Mal conseguia respirar, o peito apertado de medo enquanto tentava processar o que estava vendo. Parecia uma eternidade. Apenas encarando, queria gritar, acordar Tom e os outros, mas minha garganta estava seca, paralisada de medo. Foi então que Tom se mexeu na cama, murmurando algo no sono. O som quebrou o feitiço, e eu me forcei a sentar, os olhos fixos na figura no canto. Mas, no momento em que me mexi, ele desapareceu. Em um segundo, estava ali, no outro, havia sumido, deixando apenas a escuridão. Fiquei acordado o resto da noite, olhando para aquele canto, esperando por qualquer sinal da figura. Tinha certeza de que ele voltaria, de que estava apenas escondido, esperando o momento certo. Mas a manhã chegou, e o quarto se encheu de luz, e tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Quando os outros acordaram, contei o que tinha visto.
James ficou pálido, e Kyle desviou o olhar, claramente desconfortável. Tom não disse nada a princípio, apenas escutou com uma expressão séria, quase assustada. Finalmente, ele admitiu que também tinha sentido como se alguém o estivesse observando, mas tentou ignorar, achando que eram só seus nervos. Antes de irmos embora, todos voltamos ao sótão, só para checar se a máscara ainda estava lá. Não sei porquê. Todos meio que esperávamos que não estivesse, como se isso de alguma forma provasse que o que eu vi não era real. Mas, quando chegamos lá, estava exatamente onde a deixamos, pendurada na parede, com aquele mesmo sorriso perturbador, como se estivesse nos zombando. Ninguém disse nada, apenas encaramos a máscara, sentindo o mesmo silêncio pesado sobre nós. Eu não queria tocá-la, nem mesmo chegar perto, então apenas saímos, trancando a porta do sótão atrás de nós. Até hoje, ainda vejo aquela máscara nos meus sonhos, os olhos ocos e aquele sorriso distorcido, escondido na escuridão. Todas as vezes, sinto como se estivesse de volta naquele quarto, olhando para a figura no canto, esperando que ela se mova. Mas o pior de tudo, às vezes, quando acordo, juro que consigo ouvir o som mais leve de batidas vindo de algum lugar próximo.